Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Bolo Negro de Charmaine Wilkerson. Um livro que nos vem trazer aqui uma família que já há algum tempo se desfez e que acaba por se reunir para a leitura do testamento da mãe. Portanto, nós vamos começar aqui com dois irmãos que são chamados para regressar a casa para que seja feita a leitura então do testamento da sua mãe. Eles já não se falam há algum tempo. Nós inicialmente não sabemos qual é o motivo para isso. À medida que a história vai avançando, vamos começar a compreender melhor os detalhes da história desta família. Vamos até descobrir pormenores que as próprias personagens não conheciam sobre as suas origens, sobre os seus pais e sobre muito do que envolve então a família deles. Bolo negro é algo que acaba por ficar no testamento. A mãe, antes de morrer, sabendo que o fim estaria próximo, fez um bolo negro. É um bolo tradicional jamaicano e que fazia parte das tradições também da família, portanto era um bolo que era feito entre mulheres, é um bolo que leva algum tempo a fazer e portanto esse bolo está, um último bolo feito pela mãe no congelador, e ela diz que esse bolo é para ser comido, aberto e comido, quando eles acharem que é o momento certo, e eles saberão quando é o momento certo. Este livro vai-nos mostrar aqui a história que a mãe tem para contar, algo do seu passado que ela nunca contou, e nós vamos ver então aqui o desenrolar da história, pelo menos em 3 momentos diferentes. Nós temos aqui uma personagem que nós não sabemos bem quem é uma parte da narrativa. Nós vemos aqui algo a acontecer a uma rapariga. No início nós não conseguimos compreender onde é que essa história encaixa na história que nos está a ser narrada posteriormente. Temos um momento presente em que os filhos se encontram muito a contragosto para ouvir o testamento da mãe. Eles realmente já não se falam há algum tempo, cada um tem os seus motivos para isso, e depois temos a narrativa da própria mãe, que acabou por gravar o que lhes queria contar, e portanto eles estão a ouvir a história da mãe nas suas próprias palavras. É um livro sobre família, é um livro sobre sobreviver contra tudo e contra todos, é um livro sobre aquilo que as pessoas estão dispostas a abrir mão para poderem ter um futuro melhor, independentemente de nós acharmos que ela tinha motivos válidos ou não para fazer isso. É um livro sobre sacrifícios, as coisas que nós deixamos e abdicamos para poder dar um futuro melhor às pessoas de quem nós gostamos, para podermos pensar sequer num futuro, para vermos uma luz ao fundo do túnel. Portanto, é um livro muito sobre sacrifícios, o sacrifício de uma mãe perante a sua própria vida e perante aquilo que quer dar e oferecer aos filhos. E no fundo é também um livro sobre identidade, não só a identidade cultural, portanto saber quais são as nossas raízes, de onde vimos, quem são os nossos pais, qual é a riqueza cultural que eles nos estão a passar. E ao mesmo tempo que é sobre identidade cultural, é também sobre a perda de identidade. Portanto, as coisas que nós muitas vezes não passamos porque têm um peso muito grande em nós, é algo que com as partes boas também traz algumas partes más, e portanto é efetivamente um livro sobre identidade, mas muitas das coisas que nós às vezes não sabendo acabam por ter alguma influência em nós, mas nós não conseguimos compreender efetivamente qual é o peso, qual é a influência, porque é que as coisas são de determinada maneira. Às vezes os nossos pais têm escolhas que nós não compreendemos, fazem sentido se calhar se nós soubéssemos a história deles, se soubéssemos o que passaram até chegar ao ponto em que estamos na história, na nossa própria história, e portanto é um livro que eu gostei imenso de ler, gostei mesmo muito de ler, gostei muito do ritmo da narrativa. É um livro que envolve aqui muitas temáticas, mas mesmo muitas temáticas. No entanto, eu podia achar que estava um pouco exaustivo, mas não está, pelo menos para mim, porque todas essas temáticas têm uma personagem à qual estão agarradas, e para essa personagem faz completo sentido que aquela temática esteja ali, faz parte da sua personalidade, faz parte das suas experiências de vida, e portanto podia ser uma coisa muito exaustiva, cheia de temáticas que parecem não ligar entre elas, mas que faz sentido para as personagens, e portanto acaba por ter algum peso e influência na história, e é normal que assim seja, porque todos nós somos diferentes. Eu sou diferente da minha mãe, infelizmente sou diferente do meu pai. A minha família é tão grande que todos nós somos diferentes entre nós, cada um com as suas personalidades, com os seus gostos, com as suas experiências de vida. Até nós não compreendemos muitas das coisas que os outros estão a passar, porque mesmo vivenciando a mesma experiência, todos nós temos perspectivas diferentes, e portanto é um livro que trata muito sobre isso, a forma como as nossas experiências de vida fazem de nós quem somos, e as nossas escolhas
podem levar a rupturas. E por rupturas entenda-se que às vezes o orgulho é algo que se põe no meio das relações e que acaba por estragar coisas. O orgulho de não se querer falar em algo para proteção dos outros. Orgulho é uma coisa que pode ser muito boa para quem a sente, mas às vezes acaba por criar aqui algumas brechas entre pessoas. Portanto, no fundo o que este livro faz é criar aqui pontes entre o passado e o presente, é tentar fechar essas brechas que se criaram na família, e o que é uma pena é, na realidade, tudo isto estar a ser dito no momento em que eles já só podem sanar um pouco a memória que têm dos pais, mas não há mais que possam fazer. Portanto, é o tipo de coisas que é uma pena que aconteçam depois de alguém morrer, é uma pena que as pessoas se abram ou deixem em testamentos parte da sua história de vida, que faria com que as pessoas que estão à volta compreendessem melhor determinadas decisões. E portanto é pena, e eu estive muito tempo a pensar, e agora ela aparecia no final da gravação, ela aparecia no final a dizer: meus queridos, ainda bem que estamos todos juntos. E é uma pena que isso não aconteça, mas efetivamente, vida real, infelizmente não tem esse tipo de milagres, e é daquelas coisas que no final da história deixa triste, mas ao mesmo tempo também compreendemos que as personagens em si conseguiram curar parte das coisas que estavam quebradas dentro de si. E mesmo entre irmãos, é óbvio que depois de ouvirem o testamento as coisas não se curam por milagre, não é só porque a mãe contou a história que as coisas ficam resolvidas, mas há um primeiro passo para haver uma proximidade e para se conseguirem resolver coisas do passado, para se compreender melhor determinadas decisões, e eu gostei mesmo muito de ler este livro. Para finalizar, aqui a questão da identidade, há aqui uma frase que eu tinha assinalado e que é simplesmente perfeita para fazer aqui um resumo daquilo que eu estava a dizer, que é porque as pessoas que cada um ama também são parte da sua identidade, talvez a parte maior. E portanto a nossa família vai sempre fazer parte de nós, quanto mais não seja para as coisas que nós não queremos fazer nem ser, mas neste caso é muito interessante ver aqui esta história de vida, ver as coisas que tiveram de ser ultrapassadas. Portanto, eu não tenho nada de mal a dizer em relação a este livro, lá está, são mesmo muitas temáticas, pode acabar por ser um bocadinho exaustivo para alguns leitores. É um livro que é muito sobre relações familiares e as coisas que são ultrapassadas e sacrifícios. Se for alguma coisa que vocês não tenham interesse, então provavelmente o livro não é para vocês, mas eu gostei imenso deste livro e fiquei com muita vontade de experimentar fazer este bolo, que leva semanas a ser feito, pelo menos de acordo com o que é explicado no livro. E portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura. É um livro sobre família e se vocês tiverem interesse em livros sobre família, definitivamente vão gostar deste. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre ele, se era um livro que já vos tinha chamado a atenção, se tinham olhado para ele e pensaram que não era para vocês, mas talvez alguma coisa do que eu disse vos tenha feito mudar de ideias. Deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!